Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à parte final da aula 4 da disciplina de Inferência Causal em Epidemiologia. Então, como sempre, no vídeo de hoje nós vamos fazer um resumo e um fechamento da aula 4. Bom, então assim, quais são os principais recados e lições que eu quero que vocês levem dessa aula 4? A primeira coisa, e talvez uma das mais, se não a mais importante, é que vocês tenham sempre em mente que viés de seleção é uma outra forma de violação de permutabilidade, ou seja, quando vocês forem fazer um estudo epidemiológico voltado a estimar efeitos causais, pensem em todas as formas de violação de permutabilidade. É muito comum na prática a gente focar só em confundimento e esquecer de outras fontes de viés. E nós aprendemos, tanto na aula 2 quanto nessa aula 4, que nós podemos representar viés de seleção nos nossos DAGs. Ou seja, nós podemos codificar os nossos pressupostos causais acerca do processo de seleção dos nossos DAGs e utilizar então as estratégias baseadas nos conceitos de desseparação e deconexão que nós aprendemos na aula 2 para tentar identificar estratégias de ajuste a fim de reduzir ou de minimizar ou, se possível, até eliminar esse viés. E nós aprendemos então como fazer isso através de um processo de ponderação. Lembrando, pessoal, que o viés de seleção ele pode ser ajustado de duas formas. Numa situação em que nós simplesmente tentamos tornar os grupos exposto e não exposto comparáveis, mas sem fazer nada com relação aos grupos P igual a 0 e P igual a 1, ou seja, indivíduos com e sem dados completos. Nessa situação, então, nós vamos estimar o efeito causal médio no grupo P igual a 0, portanto, um efeito causal médio condicional. Se nós conseguirmos atingir permutabilidade tanto com relação à exposição quanto com relação aos grupos com e sem dados completos, nós vamos então estimar o efeito causal médio na amostra completa. E nós aprendemos então no último vídeo que é possível ajustar tanto para viés de seleção quanto para confundimento ao mesmo tempo através de um processo em duas etapas. Na primeira etapa, então, nós ajustamos para viés de seleção e na segunda etapa nós ajustamos para confundimento. E a grande vantagem desse processo é que ele permite duas coisas. Uma delas é estimar o efeito causal médio na população inteira e não apenas no grupo P igual a 0, que em geral é o efeito causal que a gente vai querer estimar na situação em que a estratificação acontece de forma implícita em função de dados faltantes, como perda por acompanhamento, não resposta a algum item do questionário ou alguma coisa assim. E a segunda vantagem desse processo em duas etapas é então que a gente consegue utilizar a própria variável de exposição ou até mesmo mediadores do efeito da exposição sobre o desfecho para o ajuste para o viés de seleção, como nós vimos no último vídeo. E pessoal, por favor, lembrem sempre disso. Todas essas conclusões de permutabilidade com relação à exposição, permutabilidade com relação à variável P, ausência de viés de seleção e de confundimento na pseudopopulação e assim por diante, tudo isso depende da validade dos nossos pressupostos de permutabilidade condicional. Lembrando que esses pressupostos eles não são testáveis, não existe nenhuma estratégia de análise que a gente possa aplicar nos nossos dados para verificar se os pressupostos causais que nós estamos fazendo, codificados então no nosso DAG, se eles estão certos ou se eles estão errados. E, portanto, esses pressupostos devem ser justificados com base em conhecimento prévio, que é então o que orienta o desenho do nosso DAG. Ou seja, toda análise de inferência causal sempre vai ser um exercício dependente dos nossos pressupostos. Ok? Bom, pessoal, com isso, então, nós encerramos a aula 4 dessa disciplina. Para os alunos que estão efetivamente cursando essa disciplina no programa de pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, o nosso próximo encontro, então, vão ser 2 encontros ao vivo. E para quem estiver acompanhando essas aulas apenas no YouTube, como ouvinte, eu agradeço pela atenção de vocês e nós nos vemos, então, na aula 7, que é a próxima aula teórica, então, sobre essa disciplina. Não se preocupem, o conteúdo da aula 7 ele parte do conteúdo da aula 4, então não vai haver nenhum tipo de lacuna ou hiato
no conteúdo que vai ser apresentado e vocês vão poder acompanhar tudo de uma forma tranquila. Certo, gente? Até a próxima!